infelizmente, muitas vezes uma colisão de veículo, uma queda, enfim, muitas coisas que podem acontecer com a gente. E como nos portar diante dessas situações? Agora, quando a pessoa ela tem Deus no seu coração, quando ela crê naquele que pode mudar as situações, naquele que, como está escrito a palavra do Senhor, que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam, todas as coisas possam contribuir para aqueles que andam segundo o propósito do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso, é dentro desse depoimento, é dentro de uma história maravilhosa que nós vamos ver hoje contada pela nossa amiga a Larissa Coelho, de algo que aconteceu na sua vida. E eu acho que o Senhor pode fazer, que pode ter acontecido na a sua história também pode ser contada aqui no Diário Divino e talvez possa lhe inspirar, lhe fortalecer para que você, se algo vir a acontecer, esteja firme, esteja consolidado dentro da palavra do Senhor. Esse é o propósito desse programa do Diário Divino. 15 minutos, né, acontecendo agora devido às eleições, começando às 22h15, mas eu creio que o Senhor sempre está falando ao nosso coração, nos alimentando, e eu creio que você também tem uma história para contar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós vamos ver esse depoimento da amiga, da nossa irmã, a Larissa. Mas antes eu preciso falar do nosso patrocinador do Cemitério Parque Memorial da Paz. Gente, olha, veja bem, as pessoas não pensam em fazer um plano de assistência familiar ou comprar um jazigo em um cemitério parque. Isso é fato, isso é uma verdade. Porém, as pessoas fazem plano de assistência familiar. As pessoas compram um jazigo em um cemitério parque. Ela compra, isso faz parte da nossa família, isso faz parte. As pessoas fazem seguro para tudo, então as pessoas, elas se precaver. E olha, a mensalidade é muito barata e cabe no seu orçamento. É só você ligar 3487-7272. Está vendo as imagens do cemitério Parque Memorial da Paz? Então, fazer um plano de assistência familiar, Plano da Paz. Comprar um jazigo em um cemitério Parque Memorial da Paz. Telefone 3487-7272. 3487-7272. Plano da Paz é você quem faz. Quando o inesperado acontece, tem tanto da parte negativa e que acontece, o Senhor mesmo falou lá em João capítulo 16, versículo 33, que todas as coisas, no mundo tereis aflição, no mundo passarão por lutas, por provações, mas tem de bom ânimo. O Senhor diz, tem de bom ânimo, sejam fortes e sejam corajosos. A gente precisa ser forte, ser corajosos e ter fé. Aqueles que se aproximam de Deus precisam ter fé. Vamos assistir juntas essa história da Larissa, uma história de milagres também. O inesperado aconteceu na vida dela, mas ela está de pé, está viva e deu depoimento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir? Não sai daí não, que nós vamos estar orando no final desse programa por milagres no nome do Senhor Jesus. Olá, pastor Everaldo, meu nome é Larissa Coelho e eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, né, para edificar outras vidas. Em outubro, né, do ano passado, eu comecei a sentir uma dor, né, na minha perna esquerda, e essa dor foi evoluindo, né, bastante. Como eu já faço um acompanhamento com o nefrologista, eu procurei meu nefrologista e ele indicou que eu fosse procurar um ortopedista, né, que não tinha nada a ver com os sintomas, né, da parte que ele cuidava. E aí nós fomos, né, eu e meu esposo, depois de muito tempo sentindo essa dor, incomodava, eu comecei a andar torto, né, depois de muito tempo aí, andando assim, com muita dificuldade, nós fomos e procuramos um ortopedista. Ele passou uma tomografia e nessa tomografia não deu nada.
E aí a dor foi evoluindo até que começaram outras dores, né? Foi evoluindo para uma febre, vômitos. E eu comecei a dar várias entradas, né, na UPA, né? Várias entradas no hospital. Até que em uma delas eu tive que ficar, né? E lá nessa UPA, né, começou um processo de choque séptico, né? Eu fiquei em coma e aí a gente precisou de uma UTI, né? Essa infecção urinária ela evoluiu, se tornou uma sepse e precisamos da entrada, né, em uma UTI. E aqui em Fortaleza não tinha vagas, né? Todas as UTIs aqui estavam lotadas. O meu esposo teve que entrar com uma ação judicial para conseguir a minha vaga na UTI. E aqui em Fortaleza não encontramos. Tinha vaga em Quixeramobim e Quixadá. E aí foi que começou, né, aquela ansiedade de mandar ou não, né, mas falou, né, mais alto, né, tinha que ir, precisava urgentemente de uma UTI e eu fui mandada para a UTI de Quixeramobim. E lá eu permaneci, né, o internamento foi 1 mês e 27 dias. E lá os médicos eles não davam esperança de volta, né, eles falavam, minha mãe me acompanhou nesse processo e a todo momento, né, eles procuravam assim falar para ela ter forças, que provavelmente se eu saísse de lá eu não ia sair 100% saudável, né? E nesse momento era que o Espírito Santo falava com ela, né, e dizia, olha, usa a tua boca e profetiza. E ali quando eles chegavam, né, para falar, olha, infelizmente, né, você vai ter que ser forte, seus netos vão precisar muito de você. Se ela sair daqui, ela vai para uma enfermaria que tem aqui no hospital. Nessa enfermaria só ficam pacientes em estado terminal. E aí a minha mãe dizia, minha filha não vai para lá, ela não vai, o Senhor não vai deixar ela ficar lá, ela vai sair daqui andando, ela vai sair daqui, ela vai dar o testemunho dela. E eu acredito que ali esses médicos até a tinham como louca, né? Ela não sabe o que a filha dela está passando, porque nesse ambiente, né, do hospital, muitos ali eles não creem, né, no Deus que faz o milagre. E no dia 1º de dezembro eu saí da UTI, fui para uma enfermaria, ainda não estava andando, né, mas consegui começar a me alimentar. E aos poucos, né, fui voltando a andar e saí no dia 27 de dezembro de 2019. Eu saí de lá, não andando, mas eu saí sem precisar de nenhum aparelho respiratório, comendo normalmente, né? E eu quero dizer assim que para quem está passando, né, por uma situação assim, não perca a sua fé, né? E as pessoas que estão ali, use sua boca para profetizar que vai dar tudo certo. Nós encontramos muitas dificuldades no caminho, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, então era muito difícil permanecer longe deles. E eu mesma, em muitos momentos, eu não acreditava que eu ia sair dali bem, né? Mas eu tinha comigo a minha mãe ali, né, foi usada tremendamente a fé dela e para a honra e glória do nome do Senhor, nós conseguimos. E hoje vai fazer, né, a gente está fazendo aí 9 meses que eu saí do hospital e para a honra e glória do Senhor não sinto mais nada. Que bênção de Deus, né, gente? Que depoimento tremendo para a glória de Deus. Que história, né? Um diagnóstico, uma situação que ela foi mergulhada e, né, toda essa, estando em Fortaleza, dentro de uma UPA, ir para Quixeramobim e viver tudo que ela viveu, só Deus, e Deus existe. Não tem como nós vivermos sem Deus. Por isso que o Senhor diz na palavra lá no Salmo 14,
Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Quando você vê alguém falando que Deus não existe, Deus já tinha se referido a respeito dessas pessoas. E o próprio Deus os chama, sabe de quê? De tolos. E é interessante que nos dias de hoje as pessoas chamam as pessoas de fé de tolos. Eu já vi pessoas que auto se proclamam ateus e dizem assim, vocês que creem nessa história de Deus, vocês são tolos. Só que há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, você vê ali no Salmo 14, o Senhor diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Por que o Senhor chama de tolos? Porque não consegue, será que não consegue pensar, parar para pensar e para raciocinar e ver a complexidade do que é o ser humano? Ou uma íris dos seus próprios olhos? A questão da genética e ver na própria criação, por isso está escrito em Romanos capítulo 1, ninguém se apresentará indesculpáveis diante de Deus, porque mesmo diante da criação que Deus criou, não glorificaram ao Senhor. Muito pelo contrário, passaram a adorar a criatura, adorar o homem, adorar animais, adorar répteis, e por isso que o Senhor os entregou no seu próprio caminho. Então as pessoas se fecham. Agora, quantas pessoas têm depoimentos e glorificam a Deus porque elas tiveram Deus agindo na sua vida, E você vê o amor de Deus. Eu vejo o amor de Deus na minha vida, na minha família, no meu casamento, porque a nossa família não dava a mínima para Deus, nós não dávamos a mínima para as Sagradas Escrituras, nós não queríamos nada de Deus. Mas no momento mais difícil da nossa vida, no momento da falta, quando o inesperado aconteceu na nossa casa, de chegarmos dias e não ter o dinheiro para comprar o mantimento para a nossa casa, comprar o leite para o filho. Olha a situação que nós nos encontrávamos, eu e minha esposa. Olha a situação difícil. Então, quantas pessoas mergulharam em situações terríveis, como nós vimos o depoimento também do nosso irmão Laísson, que chegou viciado nas drogas, nesse vício, vendeu tudo, sobrou só um fogão, veio uma palavra de Deus, Deus usou a pastora Ilma, ele estava ouvindo uma rádio. Então quantas e quantas pessoas têm esses depoimentos, essas histórias para glorificar ao Senhor Jesus Cristo, o agir de Deus, a manifestação de Deus. Então você confie em Deus, acredite em Deus, não desista, não pare, não retroceda, não recue. E quando, pastor, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram fé, serviu ao Senhor, faziam boas obras, ficaram doentes e morreram, pastor. Como que Deus permitiu? Amigo, sabe o que a Bíblia diz? Que a morte para aquele que crer no Senhor é lucro, é promoção. Filipenses capítulo 1, versos 21, o apóstolo Paulo mesmo diz isso. O morrer para mim é lucro. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz assim que aqueles que morrem no Senhor, eles descansaram das suas fadigas. Esse mundo é de luta, irmão, o mundo é de tribulação, o mundo de engano, o mundo de coisas terríveis. Mas quando chega aquilo que o homem diz que acabou, na verdade, tem o paraíso. Então confie em Deus, fique com Deus, que é bem melhor. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, abra o entendimento dessa pessoa, abra o intelecto, abre a mente. Senhor, tira as escamas da incredulidade, quebranta o coração. Em nome de Jesus, Senhor, repreenda todos os sofismas, todos os enganos do maligno, todas as setas inflamadas do diabo que gera aquilo que faz com que as pessoas se afastem de Ti, das Tuas verdades. Pai, o Senhor fez um milagre na vida da Larissa, assim seja na vida dessa família, dessa casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se sempre que Jesus te ama.